boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Gazeta Entrevista em Rio Branco, no Acre, 1h26. Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar sobre economia, sobre finanças pessoais, mas em um aspecto pontual. O cadastro positivo, polêmico cadastro positivo. Vamos entender essa polêmica por meio do olhar do economista Alex Barros, a quem eu agradeço a presença aqui no programa, Alex. Muito obrigado. Só pontuando para o telespectador, na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei, que na verdade teve origem no Senado Federal, foi para a Câmara dos Deputados, foi modificado, depois retornou para o Senado e agora o presidente bateu o martelo e assinou a sanção desse texto. Eu queria que você, de forma muito simplificada, pudesse pontuar para a gente a justificativa da polêmica, porque me parece que é uma polêmica que tem muito fundamento. O governo, com a assinatura do presidente Jair Bolsonaro, a sanção do presidente Jair Bolsonaro, o governo, na minha avaliação, você pode contestar, claro, colocou a carroça na frente dos bois mesmo, porque, na verdade, o que deveria ser lógico era a defesa de uma lei geral de proteção de dados, que é a grande defesa que se faz, né? Por que nós colocamos a carroça na frente dos bois, se é que você concorda com esse raciocínio? Na verdade, o próprio Banco Central, ele havia dito que com a sanção da lei deveria haver um acompanhamento. E o governo ele não se ateve a isso. A única coisa que o Senado ele exigiu foi que o próprio Banco Central, a cada 2 anos, demonstrasse que essa lei realmente está sendo viável ou não para o consumidor. A gente tem um problema sério hoje, Tayan, porque, na verdade, o cadastro positivo iniciou-se em 2011. E desde 2011, os bancos, mesmo sem autorização prévia, quando você abrir uma conta corrente, o banco já dá para você aquela autorização para você fazer parte do cadastro. Mas você, como consumidor bancário, você não sabia. Então, essa afronta, ou seja, esse algo de ruim ou de errado que existiu, já foi bem lá atrás. O governo, de certa forma, só fez sancionar o que já havia. De certa forma, o cadastro positivo, ele tem um lado bom, de fato. Você concorda com ele? Eu concordo do ponto de vista de inclusão, vamos colocar assim. Porque hoje, nós temos duas formas de análise de crédito. Nós temos o credit scoring, você vai no banco, recebe R$10.000, a partir dali o sistema faz um cálculo e te dá um percentual para cartão de crédito, cheque especial e por aí por diante. A outra forma de mensurar o crédito é através do behavior scoring, comportamento. É o lance de saber se o consumidor é ou não é um bom pagador. Exatamente, o comportamento dele. Então hoje nós temos aí mais de 23 milhões de consumidores que têm um bom comportamento, mas que estão fora do mercado de crédito. Automaticamente, com o cadastro positivo, ele aderindo ao cadastro positivo, ele abrindo uma conta corrente, ele vai estar então tendo acesso ao crédito. É bom que se diga que hoje a política monetária nossa é a política monetária expansionista. O governo baixou a Selic, 6,5%, a inflação caiu, o juro reduziu, mas de fato o crédito é reprimido. E isso melhoraria a economia, daria liquidez à economia. O cadastro positivo tem o pró e o contra. Não vou dizer para Quais você. são os riscos? Vamos aos riscos. Então, olha lá, o risco são os seus dados que vão estar ali à disposição. Primeiro, de certa forma, você vai poder sofrer um preconceito, vamos dizer assim, por não estar no cadastro positivo. O Banco Central hoje, quando ele te avalia, a instituição financeira avalia você, ela vai dar um score que vai de A a F. Um score é um placar, digamos assim. Exatamente, né? Um placar para você. E muitas vezes o teu banco vai dizer assim, olha, você tem direito ao crédito, mas o Banco Central fala, você não vai pegar esse crédito, por causa do seu comportamento. Você tem condições financeiras, mas não vai pegar. Então, isso é ruim. Então, de certa forma, é um pouco impositivo, porque todos vão participar. O lado bom da coisa qual é? São as taxas de juros. Esse você vai falar agora, mas esse é o lado bom da coisa. O modo que vai ser dado a cada um dos clientes. Que modo vai ser esse? Hoje se você tiver o seu nome restrito na proteção ao crédito, depois de 5 anos, o seu nome está limpo
e você tem acesso ao crédito novamente. Se eu for um devedor quanto mais, meu nome está protestado, né, eu vou daqui 5 anos pegar crédito. Você, pai, são quantos dias, também daqui 5 anos vai querer adquirir um crédito, o juro é o mesmo. Com o cadastro positivo, não. Você vai ter uma taxa de juro menor, porque você é um cliente com risco menor. Exatamente. E para o empresário? Porque o que fica uma situação, essa situação de que o consumidor não tem segurança de que os dados pessoais dele não vão vazar, essa segurança o governo não dá totalmente, plenamente. Hoje não dá. Só um parênteses, o Facebook, nossos dados ficaram aí em nuvem para que todos pudessem pegar nossos dados e eles que trabalham em tecnologia não conseguiram. O Banco Central e o governo não têm condições de garantir isso. É um problema sério. A gente vive um momento hoje aí de hackers, né? A internet... Essas novas tecnologias. Né? Então, assim, é muito fácil deles conseguirem fazer isso. Por esse ponto, sim, o ponto da segurança dos dados. Mas, por outro lado, eu acho que vai trazer benefício, sim, para o consumidor bancário. E para a empresa? Para a empresa também, de modo geral, eu digo, vai trazer, se for fornecedor, uma loja de apartamento, por exemplo, ele vai ter mais facilidade, primeiro, na sua análise de crédito, ele vai precisar ter aquela burocracia toda, com o CPF do cliente, ele vai poder já analisar e saber se concede ou não o crédito. Quem vai poder fazer essa inclusão? Quem vai poder fazer o controle desses dados? As instituições financeiras, empresas de energia elétrica, empresas de água, lojas de departamento, lojas de roupas e empresas de cartão de crédito. Né? Então, eles que vão estar inserindo essas informações. São os mais interessados de verdade em que isso aconteça. Muita gente que está nos assistindo agora, muita mesmo, mantém uma relação comercial com pequenos empreendimentos. De que forma esse cadastro positivo pode impactar? Porque muitas vezes, principalmente no interior, e isso não é, eu não estou romantizando, ainda tem muita gente que estabelece uma relação comercial no caderninho, né? Como é que essa situação pode impactar? Será que impacta? O cadastro positivo ele pode ter um impacto negativo, de forma bem contundente. Como? Eu, Alex, atrasei 2 meses a minha fatura do cartão de crédito. Eu não estou inadimplente, atrasei 2 meses. Eu pego o meu carro, eu vendi o meu carro, fui na concessionária e eu tenho um grande risco de meu crédito ser reprovado. Então vai atrapalhar o empresário de modo geral. Porque isso vai me deixar restrito, não no órgão de proteção ao crédito, mas perante o Banco Central, perante esse banco de dados. E se eu, por um problema financeiro, que é comum hoje, o brasileiro hoje, ele paga as suas contas em média com 70 dias de atraso. Então isso é comum. Então a maioria de nós, 70 dias em média é isso, 70 dias. Então a maioria de nós vai estar, de certa forma, quase que impedido de adquirir o crédito. Essa pessoa, então, no interior, mais ainda. Porque ele não tem essa informação, ele não sabe que o cadastro renova mês a mês, então, assim, ele não recebe, às vezes ele é um autônomo, não tem o dinheiro todo no dia, como você falou, e aí, de repente, a loja interior, lá no interior, ele vai ser registrado no cadastro como mal pagador, sendo que ele não tem essa habitualidade. É um risco muito grande. De certa forma, você pergunta assim, Alex, você concorda ou não? Em termos gerais, eu não concordo. Não concordo. Não, a relação comercial ela é muito particularizada. Eu não posso colocar todo mundo, porque imagina só, alguns estados aí onde governo, não estão pagando salário há 2, 3 meses. Eu tenho culpa como consumidor? Porém, meu nome já está... É um raciocínio Porém, meu nome bacana. já está restrito lá, entendeu? Bom, e que referências esse tipo de legislação tem no continente aqui? Onde foi buscar isso? Quais são as referências que o Brasil copiou? Então, assim, nós vemos hoje ainda hoje, o Acordo de Basileia. Então, o sistema financeiro, ainda hoje, eu digo ainda hoje, porque com as fintechs, esses bancos eletrônicos, com o blockchain, com esse tipo de transações, a cada dia fica mais difícil ter um sistema financeiro. Porque o blockchain hoje, você faz a transação de ponta a ponta sem que o Banco Central saiba. Então, o que acontece de modo geral? Se eu aderir a esse tipo de transação, se eu não tiver essa visão, eu estou fora. Então, assim, eu preciso entender, né, que isso
é bom para mim. Eles, então, eu posso dizer para você que a principal influência para que isso acontecesse foram das instituições financeiras. Tá? De modo geral é isso. Porque quem compõe o sistema, o Acordo Basileia, quando se junta, são as instituições financeiras. É uma forma de você tentar controlar esse sistema. Né? Quer dizer, então, que a legislação brasileira, os legisladores, acabaram atendendo a uma demanda do mercado financeiro. De certa forma, sim. O mercado financeiro hoje, nós vemos hoje, infelizmente, no Brasil, há uma concentração bancária. Nós temos aí 6 bancos, praticamente, que dominam o mercado bancário. E hoje eles estão com medo, porque os bancos estão mudando, estão criando agências digitais, porque sabem que o caminho é esse. Né? Então, essa migração que eles estão temendo. Exatamente. Então, assim, é uma forma então, de você tentar, não, por aqui você vai ter esse benefício. E o instrumento que eles tiveram para poder conseguir um juro menor é que você pudesse fazer parte desse cadastro. Para eu fazer parte do cadastro, eu tenho que ir no banco, abrir uma conta, assinar um termo e formar daquilo. Então, de certa forma, nós, como consumidores, ficamos um pouco refém disso. Infelizmente, sempre é assim que acontece. Alex, você é um educador financeiro, uma pessoa que dá palestras em órgãos públicos, privados, a respeito de como lidar com dinheiro. Tudo bem, criou-se um instrumento que atende a uma demanda do sistema financeiro, mas a impressão que fica é que para uma pessoa correta, uma pessoa que é leal com o seu nome, em preservar o seu nome do ponto de vista das finanças, o que é preciso preservar? Qual é a relação do cidadão ou do consumidor que ele precisa ficar atento com ou sem cadastro positivo? Pronto. Hoje, o principal critério que nós temos sem cadastro positivo são as contas do cidadão estarem equalizadas. E para isso acontecer, é preciso que haja uma mudança de comportamento mental, porque finanças é isso, parte do controle. Só para fazer um parênteses rapidinho, tá? Essa pessoa que você falou, esse consumidor, esse cidadão que paga em dias, eu fui abordado essa semana, ele falou assim, Alex, para que eu paguei minhas contas em dias a vida inteira? E nunca fui beneficiado. E agora eu vou continuar fazendo o que eu faço e não vou ter quase nenhum benefício. E a pessoa que ficou inadimplente a vida inteira, ele que vai ser beneficiado. Então, ele foi nivelado por uma média complicada. Um funcionário público, você, poxa. Mas assim, o que eu preciso fazer para manter a conta em dia? Hoje nós precisamos de crédito. Isso já é notório, nós precisamos de crédito. Para que eu manter meu crédito, e não só a questão do crédito, é uma questão também de ser um provedor, alguém que cuide do lar e tenha sempre essa condição, porque hoje, pesquisa saiu agora na UOL, o brasileiro passa em média, 73% dos brasileiros não chegam no final do mês com o salário. A média do brasileiro é 10 dias. Então, sempre nós recorremos ao crédito. Então, eu tenho que ser um bom pagador, porque independente de cadastro ou não, o Banco Central diz, por exemplo, que se eu pagar o mínimo do meu cartão de crédito esse mês, no mês que vem, se eu for pagar o mínimo, automaticamente o banco é obrigado a parcelar meu cartão de crédito e eu fico sem crédito. E hoje nós temos 42% das famílias brasileiras que usam o cartão de crédito como crédito rotativo. Aí lascou, eu pago o cartão e consumo novamente, entendeu? Então assim, hoje o nosso maior vilão, o cartão de crédito, carnê é o segundo, financiamento de automóvel é o terceiro. Então eu preciso estar em dias, primeiro, para que eu possa ter crédito. Nós temos hoje um problema no Brasil de insuficiência de crédito. Nós temos que melhorar a qualidade do nosso crédito, né? Exatamente. Parabéns, isso mesmo. Nós temos que melhorar a qualidade do nosso crédito. E para isso, eu não preciso de banco de dados, não preciso do Banco Central, é uma questão pessoal. E eu sei disso. Muitas vezes o cidadão que entra nessa ciranda financeira, geralmente, ou um problema emocional, o maior problema de endividamento hoje, compras por impulso é emocional, e o segundo, nós temos, nós falávamos rapidamente, aí, os 4 Ds do endividamento, que é desemprego, divórcio, doença e desequilíbrio financeiro. Isso aí acaba com as finanças de qualquer família. Bom, agora, diante desse cenário que você está falando aí, pelo que você está falando, a qualidade do crédito vem de uma mudança de comportamento pessoal, não é? Agora, as nossas empresas, como é que elas poderiam, não é se blindar? Claro que todo comerciante é um comerciante que é desconfiado por natureza, vende fiado para uns,
não vende para outros, os critérios são um pouco subjetivos. Mas para as empresas, vamos imaginar que não houvesse o cadastro positivo. Qual instrumento ele utilizaria? Né? Então, o primeiro instrumento que ele utilizaria, olha, eu vou só comparar duas empresas. Tem uma grande empresa de apartamento que faliu no Brasil e ela conseguiu crescer porque ela não levava em consideração o contra-cheques. Ela pedia apenas o endereço, o RG e o CPF. E outras empresas maiores pediam o contra-cheque. Por quê? Entendiam ele que eu tenho que verificar se ele tem condições de me pagar ou não. Na entrevista que você faz, claro, tem pessoas que são estelionatárias, todo tipo. Na entrevista que eles faziam, eles conseguiam identificar ali o tipo de pagador. Primeiro, verificar se aquela pessoa ela está muito gananciosa pela compra, ele não vai pagar. Muito ansioso por aquela... Ele quer comprar, ele compra lá, sei lá, um valor exorbitante para você. O empresário está vendo que ele não tem condições. Segundo, se você cobra algum percentual de juros para o pagamento parcelado, ele também não se preocupa. Não, pode colocar os juros. Então essa pessoa não vai te pagar. O mal pagador, né, tem um livro que fala que ninguém paga a conta com o dinheiro, paga com a mente. E a verdade é essa. A gente vive um problema no Brasil que é crônico de corrupção, não é? E isso afeta o nosso bolso. A nossa criança, às vezes, ela negocia com a gente o que ela quer, baseado em... A gente torna a criança corrupta, oferecendo alguma coisa para ela em troca de outra. Isso vai crescendo e tem um problema sério de modo geral. Mas o empresário, ele tem que criar um mecanismo, ele tem essa entrevista que pode ser nem expressa, pode ser tácita, ele vai identificar. Alex, obrigado pela sua vinda aqui, o nosso tempo já acabou. Espero que o cadastro positivo já está posto, já está definido. Vamos ver como é que o mercado, como é que as relações vão se estabelecer a partir dessa definição. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, colaborando com você. É uma honra sempre estar ladeado da sua presença. Obrigado, Alex. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo, falando a respeito da Feira do Peixe. Não sai daí.